Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos do curso de teologia, amém? Estamos aqui, meu irmão, para dar continuação ao curso de teologia, um curso avançado sobre teologia. São 30 matérias para nós aprender no decorrer desse curso e a primeira matéria que nós estamos estudando é bibliologia, amém? Bibliologia, esta já será a quinta aula. Amém? Será a quinta aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Amém? Será que a Bíblia Sagrada ela é inspirada, divina? Como é que funciona a inspiração? Né? Será que todos acreditam na inspiração divina da Bíblia? Este é o tema, meus irmãos, que nós vamos trabalhar hoje sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Amém? Espero que essa aula possa edificar a nossa vida grandemente, que nós possamos aprender cada dia mais, né, para o nosso crescimento no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Amém? Curso de teologia, amém? Um curso avançado aí, não é? Você que está aí no grupo aí, convida mais pessoas que queiram participar desse curso totalmente de graça. Amém? São 30 apostilhas, 30 matérias aí para nós aprender. Convide mais pessoas aí na sua igreja, no seu ministério, os amigos seus nas suas redes sociais aí, que queira aprender mais da palavra do Senhor e nós possamos crescer e ser nós ser aí um obreiro aprovado, não é? De que não tem vergonha de manejar bem a palavra do Senhor, diz assim segundo a Timóteo, amém? Hoje o tema é a inspiração divina da Bíblia Sagrada, amém? É o que nós vamos aprender hoje sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Meu irmão, a Bíblia que que outro livro trouxe tantas mudanças, né, à humanidade como a Bíblia Sagrada? Homens, Homero, não é? Homero, Aristóteles, Camões, Karl Marx, o Capital de Marx, por exemplo, embora considerando a Bíblia do comunismo é tão seco e árido que dificilmente alguém vai consegui-lo consegue do início ao fim, não é? Consegue lê-lo do início ao fim. Definição teológica. A palavra inspiração vem de dois vocábulos gregos, theos, Deus, e pneutos, sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Definição teológica: ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e soberana. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, não é? Então são servos do Senhor que foi inspirado, soprado, não é? A palavra de Deus dentro, uma palavra inerrante, não é? Em português a palavra inspirar é originária do verbo latino spirave, que significa introduzir ar nos pulmões, não é? Então, inspirar vem do grego latim, do verbo latim, inspirar, não é? Introduzir ar nos pulmões. É um processo fisiológico tão necessário à vida que a mente que a mantém em pleno funcionamento. É algo automático, né? Respirar é algo automático, independente de nossa vontade. Basta nós estarmos vivos para que o ar nos entre pela boca e pelas narinas e nos chegue até os pulmões. Então isso é algo natural. A respiração é algo natural e nós não precisamos fazer nada para isso, para respirar. É automático, o ar entra na boca, entra no nariz e chega até o pulmão e nós
respiramos, né? E assim também, meus irmãos, ocorre com os santos profetas e apóstolos usados para escrever a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo insuflui a palavra de Deus de tal forma que foram eles impulsionados a registrar os arcanos e desígnios divinos de maneira sobrenatural, não é? Inerrante, infalível e singular. Nenhum outro livro foi inspirado dessa forma. Foi um milagre que se deu na área do conhecimento humano e nunca mais se repetiu. Amém? Então foi um milagre que se deu na vida, na humanidade. E esse milagre, a palavra de Deus, ela nunca mais se repetiu. Foi algo natural, soprado dentro dos homens que foi usado para escrever a Bíblia. Amém? Inspiração verbal e plenária da Bíblia. Vamos entender agora um pouquinho sobre a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Amém? É a doutrina que assegura ser a Bíblia em sua totalidade, produto da inspiração divina. Plenária. Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Verbal, o Espírito Santo guiou os autores, não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e concertos do Altíssimo, como diz 2 Timóteo 3,16. A inspiração, meu irmão, plenária e verbal, todavia não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços personais, experiências e estilos literários, como de 2 Pedro 1,21. Se no profeta Isaías nós deparamos com um estilo sublime, não é? Lá no profeta Isaías nós vamos deparar com um estilo sublime, não é? E ali nós vamos, através do profeta Isaías, né, nós vamos se deparar ali num estilo ali sublime e clássico. E em Amós nós encontramos uma prosa simples e humilde, como os campos palmilhados pelo mensageiro Capizino. E se em Paulo nós encontramos um grego que se amolda a disseção do heleno ártico, em Marcos nós encontramos um grego humilde como humilde era o seu autor. Contudo, tanto nos primeiros como no segundo, não podemos negar a exatidão e a ortodoxia da inspiração, né, da inspirada palavra de Deus. Amém? A inspiração da Bíblia é única. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre a inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia, meus irmãos, ela é única. Não existe outro livro tão inspirado como a palavra do Senhor. Não existe outro livro inspirado como a Bíblia. Ela é um livro único, né? Conforme já dissemos, além da Bíblia, nenhum outro livro ele foi produzido de maneira sobrenatural e inconfundivelmente divina. Eis porque a palavra de Deus, meus irmãos, é a obra-prima por excelência, não é, da raça humana. Até mesmo os seus mais arrebatados inimigos são obrigados, meus irmãos, são obrigados a se curvar até a sua beleza suprema e celestial. Haja vista em todas as universidades realmente importantes haver uma cadeira dedicada ao idioma hebraico por causa da crescente importância
da Bíblia, não é? Então a Bíblia é tão inspirada, tão divina, que até os inimigos dela têm que se curvar perante ela. Aliás, não foram a palavra de Deus, a civilização ocidental, não é? Como conhecemos. Seria impossível, meus irmãos, seria impossível o que os gregos não lucraram com a sua filosofia e lógica. A Bíblia alcançou, através de sua mensagem, que embora singela, derrubou grandes reinos e impérios. Cremos na inspiração verbal da Bíblia, sagrada, única regra infalível de fé e prática. Normativa para a vida e o caráter cristão. A memória das denominações evangélicas realmente conservadora tem a Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Sem esse artigo de fé, o Evangelho perde todo o seu conteúdo, né? Sem a Bíblia, sem a inspiração divina da Bíblia, o Evangelho da fé, ele vai perder todo o conteúdo, evidências da inspiração divina da Bíblia. Há evidências que nos indicam ser a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Basta uma leitura das Sagradas Escrituras para se concluir de imediato ter sido elas produzir produtos da ação direta do Espírito Santo sobre os hagiógrafos, levando-os a escrever os livros que fazem parte do cânon bíblico. Entre as evidências que nos indicam a procedência divina das Escrituras Sagradas, pode citar primeiro a influência na vida do ser humano, não é? A Bíblia influenciou na vida do ser humano. Que outro livro a não ser a Bíblia é capaz de transformar, não é? Transformar radicalmente o homem. Temos testemunhos emocionantes de homens, mulheres, jovens e crianças que no contato com a palavra de Deus se tornaram novas criaturas, não é? E eu sou um desses testemunhos. Depois que eu tive o contato com a palavra de Deus, a minha vida mudou radicalmente. E não há outro livro no mundo que transforme a vida do homem quanto a palavra de Deus. E isso aí basta você ler a Bíblia que você vai ver que isso é uma das provas, não é? Segundo, a influência na história da humanidade. A Bíblia ela influenciou totalmente na história da humanidade. Você pode ver aí que a humanidade ela se divide em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo, né? A influência na história da humanidade, ela ultrapassando as fronteiras de Israel, de onde proviveram quase todos os seus escritos, né? A Bíblia foi a responsável direta pela criação da cultura ocidental. A influência do Santo Livro, aliás, ultrapassou o Ocidente e hoje faz com que a palavra de Deus seja admirada em países que sempre se opuseram ao cristianismo. Haja vista a China, o Japão, até mesmo nos países árabes que se deixaram conduzir pelo Alcorão. A influência das escrituras é mais que notória, não é? Então, nos países que são contra a palavra de Deus, nós podemos ver ali a influência da Bíblia Sagrada, não é? A Bíblia influencia na vida do ser humano. A partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você começa a entender a palavra do Senhor, ela influencia você de tal maneira que te leva a uma mudança radical de vida. O que é uma mudança radical de vida? Quando você fazia coisas no mundo, você não faz mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você fizesse coisa errada, você não faz mais. Então a Bíblia vem nos influenciar totalmente como o ser humano.
A terceira, a influência na vida moral da humanidade, não é? A Bíblia influenciou a moral da humanidade. A humanidade sem a Bíblia Sagrada estaria a humanidade mergulhada em dessas trevas, né? Espiritual e moral. O homem nada haveria de diferenciar das bestas feras. Todavia, a moralidade que a Bíblia vem exigindo do ser humano, desde os 10 mandamentos, vem elevando aos filhos de Adão, às mais altas ideias, impedindo que se degenerem, não é? Então a Bíblia vem influenciar no nosso caráter, né? O ser humano sem a palavra de Deus, ele é mais do que um animal, ele é pior do que uma besta fera, ele não tem amor pelas pessoas, ele não tem empatia pelas pessoas. E aqui eu falo dessas pessoas que deixam a Bíblia influenciar diretamente dentro dele, né? O ser humano sem a palavra de Deus, ele perde o amor ao próximo, ele perde a empatia ao próximo e ele se degenera, né? Agora vamos à teoria da inspiração. Vamos entender aqui um pouquinho a teoria da inspiração. Meu irmão, pelo que já vimos, podemos concluir que o testemunho uniforme dos autores da Escritura é que a Bíblia originou-se de Deus, amém? E de sua mensagem para a humanidade. Este é o fato, meus irmãos, da inspiração bíblica. Agora nós precisamos saber os meios e aqui que começa a surgir as diferenças, opiniões, as opiniões diferentes, né? Aqui vai começar a aparecer muitas opiniões diferentes. Vamos entender aqui algumas opiniões diferentes sobre a palavra de Deus. A teoria da intuição, não é? Tem muitas pessoas que usam a Bíblia como a teoria da intuição, não é? Faz como que a inspiração seja principalmente um alto grau de percepção. A inspiração é o funcionamento de um dom especial, talvez quase como uma capacidade artística, que entretanto é um talento normal, natural, não é? Um bem permanente. Os autores das Escrituras eram gênios religiosos, mas em essência a inspiração deles não era diferente da inspiração de outros grandes pensadores religiosos e filósofos, tais como Platão, Buda e outros, né? A Bíblia, portanto, é uma grande literatura religiosa refletindo as experiências espirituais do povo hebreu. A segunda teoria é a teoria da iluminação. Temos também, meus irmãos, a teoria da iluminação. A teoria da iluminação, ela sustenta que houve uma influência do Espírito Santo sobre os autores, né, das Escrituras. Mas que isso implicou apenas um esforço de sua capacidade normais, uma sensibilidade e percepção aumentadas nos que dizem respeito às questões espirituais. Não foi diferente do efeito de estimulantes, às vezes ingerido por estudantes para melhorar a concentração ou para amplificar os processos mentais. Assim, meus irmãos, o trabalho de inspiração é diferente, apenas em grau, não em espécie, né, da obra do Espírito Santo. Em todos os que creem, o resultado desse tipo de inspiração
é uma capacidade maior de descobrir a verdade. A teoria dinâmica. Vamos entender agora a teoria dinâmica. A teoria dinâmica destaca a combinação dos elementos divinos e humanos no processo de inspiração da escrita da Bíblia. O trabalho do Espírito de Deus foi o de dirigir o escritor aos pensamentos ou conceitos que ele devia ter deixado que a própria personalidade característica do escritor participasse da escolha da palavra e expressões assim. A pessoa que escreveu expressou de um modo exclusivo, característico dela, os pensamentos dirigidos por Deus. Amém? A teoria verbal. Vamos entender agora a teoria verbal. A teoria verbal, meu irmão, sustenta que a influência do Espírito Santo foi além da direção dos pensamentos, chegando à seleção das palavras usadas para transmitir a mensagem, a obra do Espírito Santo. Foi tão intensa que cada palavra usada é a palavra exata desejada por Deus. Naquele ponto, para expressar a mensagem em geral, há um grande cuidado em insistir que não se trata, porém, de ditado. A teoria do ditado. Vamos agora para a teoria do ditado. A teoria do ditado é o ensino de que Deus, de fato, ele ditou a palavra de Deus aos escritores. Entende-se que as passagens nas quais se narra que o Espírito diz aos autores precisamente o que deve ser escrito. Aplica-se a Bíblia inteira isso. Significa que não há diversidades de estilo que possa ser atribuído a diferentes autores autores dos livros bíblicos. O número de pessoas que realmente adotam esse ponto de vista é consideravelmente menor do que se diz. A maioria dos adeptos da teoria verbal faz questão de se dissociar dos defensores da teoria do ditado. Há, no entanto, alguns que aceitam essa designação para si. Amém? Amém, meus irmãos? Esta foi a quinta aula. Amém? Daqui a pouco nós vamos entrar na sexta aula, a plenitude da inspiração. Amém? A sexta aula nós vamos falar sobre a plenitude da inspiração. Que Deus abençoe você, estude essa aula, pega a sua apostila, pega papel e caneta, medite na mensagem, medite no estudo, amém? Para que nós possamos aprender mais. Na sexta aula, a plenitude da inspiração. Vamos aprender sobre a inspiração da Bíblia, a inspiração divina, a inspiração do Espírito Santo, como foi inspirado os escritores da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, até a próxima aula, tchau.